Opa, Oi, bom Oi, dia. todos aí. Primeiro, bom dia, Cris, bom dia, Cláudia, bom dia, Tiago, bom dia, Diógenes, que está nos botando no ar aí. Então, 10 horas, a gente... Bom, meu nome está aparecendo aí, não preciso me apresentar. Então, a gente hoje está começando esse segundo dia de atividades. Ontem tivemos uma apresentação às 11 horas, que já começou com alguns debates, foi bastante interessante. Eu não sei se, eventualmente, quem está aqui hoje de manhã já esteve ontem, mas, se não, saudamos a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos. E assim, a atividade de hoje é por conta desses 3 estudantes maravilhosos que vocês já viram aí na tela compartilhada, estão aí, e que vão poder responder as questões que ficaram no chat desde ontem, e, inclusive, com a experiência deles já terem participado dessa Feira das Profissões ao vivo em outras ocasiões. Então, eles têm perfeito conhecimento do tipo de dúvida e questões que todos têm levantado, e que a gente pode comentar com vocês que, na verdade, as questões não mudam demais do ano passado para hoje, exceto as dúvidas sobre Covid, se tem, o que vai acontecer, e que, infelizmente, sobre esse assunto a gente também não vai saber responder. A única certeza que nós temos no momento é que, nesse semestre, as aulas serão todas online. Existe uma expectativa de que a gente comece janeiro e fevereiro terminando as disciplinas desse ano de forma presencial, mas o que também não é garantia nenhuma. E para quem for fazer vestibular, já sabe que o semestre vai começar um pouquinho atrasado, porque o 2020 vai terminar em fevereiro, portanto, o 2021 vai começar, acho que só lá por meados de março. Bom, então, já tendo dito para vocês que os 3 vão responder todas as questões que vocês estão colocando, só tem um comentário que eu gostaria de fazer, que talvez para eles seja difícil, eu não sei se eles têm essa referência, mas um pouco qual é a diferença entre o IAU e a FAO. Então, ontem a Joana já disse para vocês darem uma olhadinha nos respectivos sites para ver grade horária, as disciplinas, etc. E é o seguinte, do ponto de vista teórico, do funcionamento, etc., vocês acho que só vão descobrir as sutilezas de um e de outro se começar a entrar em coisas um pouco mais aprofundadas, de como é que são também as atividades de extensão, como é que é o programa de pós-graduação. Então, quais são as principais áreas de atuação dos professores. Mas, assim, é um nível de sutileza que eu acho que, para quem vai fazer vestibular, talvez seja um pouco remota. Então, eu diria um pouquinho, 2 coisas. Primeiro, que eu acho que a grande diferença é que o curso lá é um curso de 45 vagas, enquanto a FAO é de 150. O que não quer dizer que seja mais fácil ou mais difícil entrar num ou no outro. Mas uma coisa é você conviver num universo de 45 colegas, que, portanto, é muito mais próximo, muito mais, enfim, né, muito mais, talvez, acolhedor, numa cidade menor, um custo de vida mais baixo. E a FAO, vamos dizer, é menos individualizada nesse sentido, porque são 150 alunos por turma, por ano, né? Então, eu acho que
é um pouco por aí que eu pautaria para quem está começando e procurando um curso universitário. E, de qualquer forma, vocês conversem com os colegas, vocês deem uma olhada na programação do IAU. Eles optaram por fazer várias palestras de professores. Eu não cheguei a ver se tem algum diálogo com os estudantes, mas eu acho que é um pouco sentir esse clima e como é que são as coisas. Mas numa linha muito geral, eu diria que algo é um universo, vamos dizer, mais acolhedor e mais próximo, numa cidade que é muito tranquila, menor e com custo de vida menor, e outro é nessa metrópole maluca, com 150 colegas, e, enfim, eu acho que aí vai muito da pessoa. Depois vocês perguntem para os colegas, para os alunos, para os estudantes que vão apresentar, sei lá, tem caso de aluno que se assusta de chegar em São Paulo e se sentir jogado num universo que fica muito inseguro. Então, eu sempre pondero muito todos esses aspectos emocionais, que de repente pode ser o contrário. Você mora no interior e está doidinho para se ver livre da família e viver num universo mais cheio de aventuras, vamos dizer. Então, eu acho que passa um pouco por aí. Então é isso, gente. Por que eu estou falando aqui? Quer dizer, eu, como professora, porque eu coordeno a área de extensão, que é exatamente essa área que faz esse para fora dos muros da universidade. Então, se vocês quiserem saber detalhes de como é que funciona a extensão, também vocês já peço para os três que estão aí que já comentem um pouquinho, mesmo que não tenha perguntas diretamente feitas, sobre o que é atividade de extensão, que tipo de atividades que tem feito, e vocês vão ver que vai desde exposição, curso, agroecologia, assistência técnica em bairro periférico, enfim, zilhões de coisas, e é um pouco esse diálogo para fora, e nesse particular momento em que, do ponto de vista federal, as universidades não são vistas como alguma coisa tão importante para o país, do ponto de vista estadual, temos aí um projeto que põe em risco o recurso que as universidades estaduais terão. Eu acho que é muito importante a gente apostar na importância da universidade e levar para fora, e que a sociedade tenha claro que sem uma produção de conhecimento, sem um envolvimento dos seus jovens numa atividade que valorize a questão do ensino e do saber, que parece que hoje se procura desvalorizar, a gente conta com vocês, com o entusiasmo de vocês, e que sejam bem-vindos. A gente torce por todos, tá bom? Então, eu vou deixar vocês com os colegas, ficar um minutinho aqui acompanhando e saio de fininho, porque tem um dia bastante cheio de zilhões de coisas outras para fazer também, tá bom? Um abraço. O Cláudio, você tá mutada. Oi, sei bem. Bom. Eu acho que a gente pode, então, falar das atividades de extensão, né? Bora. Bom, eu posso começar comentando um pouquinho sobre as atividades de extensão. Acho que a Malu falou da importância, né, da gente colocar a universidade para a sociedade, né, mostrar a universidade para a sociedade. Acho que as atividades de extensão na FAO cumprem muito esse papel. A gente tem vários coletivos que atuam na extensão, na FAO em vários sentidos, como a Malu falou, tem coletivo de assistência técnica que atua junto com bairros periféricos, fazendo projetos em praças, parques. Tem coletivos que trabalham com construção agroecológica, coletivos que trabalham mais com o MST, por exemplo.
tem diversos outros coletivos também que atuam em várias áreas de projetos também, como empresa júnior. Eu acho que esses coletivos são abertos assim para todos participarem desde o começo da graduação. Acho que são experiências muito válidas e muito importantes para a nossa formação, mesmo como durante o curso, durante a faculdade, e como a gente falou, são atividades importantes também para a gente colocar a importância da universidade pública e o caráter que ela tem junto com a sociedade. Então, acho que num panorama bem geral, assim, é isso. A FAO é uma unidade bastante rica em coletivos de extensão, em comparação com outros, né? Outras unidades também têm, mas a FAO tem um caráter muito forte da extensão. E é isso, gente. Todos convidados a conhecerem os coletivos quando entrarem na FAO, ou mesmo se não entrarem, se tiver interesse, só mandar aqui no chat também. Se alguém quiser complementar. Acho que é isso. Eu acho que tá bom. A gente vai tentar acompanhar as perguntas em ordem. Tem muitas, e acho que assim, uma das primeiras que surgiram aqui é em relação aos softwares usados no âmbito profissional. Quem quer comentar que a gente usa? Bom, no âmbito profissional a gente usa muito AutoCAD, SketchUp, algumas empresas usam Revit, Vectorworks, existem milhares, assim. Vai depender de empresa para empresa. Na FAO, a gente aprende um pouco de AutoCAD e tem optativas para você aprender um pouco sobre BIM. Só que, para ser muito sincera, você tem que ir mais atrás, sabe? Ir atrás de um estudo mais especializado, então fazer cursos à parte. É isso que eu vejo, assim, na faculdade. Como a gente tem que se virar nessa parte, assim. A gente aprende mais matérias teóricas, mas a parte de softwares, coisas assim, a gente vai ter que ir atrás. A gente aprende muito também uns com os outros, né? Sim. E aprende bastante, a universidade estimula muito você a buscar o conhecimento e habilidades sozinhos, então a gente aprende muito uns com outros, vai ajudando uns aos outros. Tem um software também muito bacana que a gente aprende na graduação, que é o QGIS, que não é para edificação, mas é para análise de dados espaciais, né? Então, a gente usa muito nas matérias de planejamento urbano, e é um programa bem bacana, a gente usa bastante. Gente, tem uma pergunta aqui da Karen, só falando como vocês equilibram as atividades de extensão com as atividades diárias. Acho que só pegando o gancho da explicação que eu fiz, as atividades de extensão são atividades a mais que a gente acaba desenvolvendo, né? Então, geralmente, a gente faz as matérias da FAO, do semestre, e desenvolve as atividades de extensão, por exemplo, em finais de semana, ou no final do dia, reuniões dos coletivos, etc. Mas depende bastante da atividade de extensão que você faz e da quantidade de trabalho que você pega para fazer, né? Varia muito. Se você tem pouco tempo, você ajuda em umas coisas mais pontuais. Se você tem mais disposição, você vai ajudando mais, fazendo mais coisas. Então, varia bastante. É bem flexível isso. Dá para conciliar bem. Tem uma pergunta que foi feita muito ontem, está feito hoje também, sobre Polifal, qual a vantagem, se você pode assinar como engenheiro. Então, o que é o programa FAO-Poli? A gente entra no curso de arquitetura e urbanismo, e ao fim do nosso quarto ano, o curso teoricamente tem 5 anos, né? Então, no final do quarto ano, você se inscreve no programa, tem uma seleçãozinha lá, e você, então, vai, no começo do seu, que seria o 5º ano da arquitetura, você passa 2 anos na escola politécnica, né? Fazendo engenharia civil. Então, assim, é uma dupla formação. Além dos seus 5 anos de arquitetura e urbanismo, você faz mais 2 na engenharia civil e sai com uma dupla formação e não uma dupla diplomação. O que isso significa? No seu diploma vai constar fulano, formado em arquitetura e urbanismo, que também cursou disciplinas na engenharia civil. E essa dupla formação é muito bem vista, assim, por diversas empresas que gostam desse perfil profissional, já conhecem os alunos que cursam, então tem bastante interesse.
apesar disso, como foi discutido ontem, você não vira um engenheiro ou uma engenheira civil, você é um arquiteto, mas com essa formação complementar. Então, assim, você não pode tirar o CREA, né, que é o Conselho Regional de Engenharia, e não pode assinar projetos de engenharia. Você é um arquiteto que tem outras habilidades também da engenharia civil. É bem interessante, eu iniciei essa dupla formação, não pretendo concluir, porque percebi que eu não gosto muito dessa área de engenharia, assim, são cursos muito diferentes, gente, não vem achar que arquitetura é igual a engenharia, que não é. Os engenheiros vêm muitas disciplinas de exatas, é um curso baseado em disciplinas exatas, então é muito diferente, são competências complementares, porém diferentes. Então é mais ou menos assim que funciona o programa, é bem bacana. Quem é da engenharia civil também pode passar 2 anos na arquitetura, e é um programa bem legal, gente, é uma oportunidade única que só a Universidade de São Paulo proporciona. Tem uma pergunta aqui que foi feita de como foi a preparação para entrar na FAO. Daí acho que cada um fala a sua preparação, né? Ai, gente, eu acho que é bem pessoal, acho que cada um pode falar um pouquinho. Eu vim de escola técnica, né, escola pública, e eu fiz 2 anos de cursinho para entrar, mas considero que valeu super a pena, faria de novo. Então, foi uma preparação bem intensa, assim, gente, não é fácil, mas vale muito a pena a dedicação. Então, acho que foi basicamente isso. Eu também vim de escola técnica, eu vim, na verdade, da mesma escola da Cláudia. Era bem mais ou menos a escola, né? Então, eu também fiz 1 ano de cursinho e foi ralação, assim, tipo, estudar muito, muito todo dia. E aí eu consegui entrar na FAO, assim. Daí a gente também fazia aula, é que na época eu tinha prova de desenho, né? Então a gente fazia uma aula específica para isso também, mas era basicamente estudar. Eu também venho de escola técnica, mas acho que isso é uma coincidência, não é uma regra na FAO, acho que a maioria não vem de escola técnica. Mas eu fiz 1 ano de cursinho também, na época tinha prova de habilidades específicas, agora não tem mais, eu acho que isso democratizou um pouco o acesso, né? Porque você tinha que pagar muitas vezes pela aula de cursinho, apesar de ter o cursinho da FAO também. Mas fora isso tem os cursinhos populares também, né? É um vestibular um pouco mais difícil, né? Em geral, mas vale bastante a pena. Sim. Tem algumas perguntas sobre a graduação, né? Então, a Adriane perguntou se a gente usa muito no curso caderno, se a gente usa muito ou pouco, se a gente escreve bastante ou não. Eu acho assim, a gente tem caderno, a gente escreve durante as aulas, mas assim, normal. Eu entendo, eu acho que é importante falar em escrever é que a gente escreve muito nas matérias que a gente tem teóricas de história da arte, história do urbanismo. Então, outra coisa muito legal que a gente, acho que na escola pública força e estimula a gente a fazer é escrever. Eu falo escrever mesmo, escrever relatórios, monografias, artigos. A gente escreve muito, porque a universidade, diferente de uma faculdade privada, é que a gente está muito também ligados à pesquisa, a pensamento crítico. Então, a gente lê muito, critica muito os autores, procura... tem sempre um olhar crítico para tudo que a gente lê e para tudo que a gente produz. Então, a gente escreve muito, a gente ganha um tema, a gente faz pesquisa, diversos autores, e aí escreve, faz análise. Então, assim, acho que qualquer curso da Universidade de São Paulo, você vai escrever muito e ganhar essa habilidade da escrita, assim. Isso é muito legal. Sim. Tem outra pergunta também, que é sobre se a gente tem muita matéria relacionada à ilustração. Eu acho que até que a gente tem, né? Mas não sei em comparação com outras, não sei dizer muito em comparação com outras faculdades de arquitetura, mas a gente tem algumas matérias de programação visual, né? Algumas matérias voltadas para o desenho, mas são poucas até, na verdade.
E tem matérias optativas, né? Se você gosta dessa área de desenho, de ilustração, é uma oportunidade legal fazer algumas optativas mais voltadas para isso. E além disso, tem as matérias do design, acho que já respondendo uma outra pergunta que surgiu ontem, sobre poder pegar matéria do design ou não, né? Você pode pegar, dependendo da sua disponibilidade de horário, você pode fazer matérias do design, inclusive de outras unidades da USP, qualquer unidade da USP você pode fazer matérias. Então, se você tiver mais esse interesse por desenho e tudo mais, acho que é um caminho que vale a pena seguir. E tem uma pergunta falando sobre matemática, que matéria de matemática a gente precisa saber para entrar na arquitetura? Eu acho que é a matéria que o vestibular cobra, né? Uhum. Mas para o curso, acho que é o básico, né? Assim, disciplinas do ensino médio, e aí a gente tem algumas matérias relacionadas à matemática, que é cálculo 1 e algumas de estrutura, mas que a gente vai ralando durante a graduação. É bem por aí mesmo. A gente aprende na faculdade, não precisa ter nada muito excepcional no ensino. E deixa eu ver, tem uma falando sobre a dificuldade dentro do curso. Quais foram nossas dificuldades? Olha, eu acho que a principal dificuldade assim, é você se organizar em relação ao tempo, porque a gente tem uma grade que é integral, agora ela tem melhorado um pouco em relação aos últimos anos, né? A gente tem tido mais janelas, como a gente diz, né? Mas são muitas matérias e muitas coisas para fazer além da aula, às vezes, né? Então, acho que essa organização de tempo e de organizar as tarefas que você tem para fazer durante o semestre é fundamental, assim, para você não ter que virar à noite nem nada. A gente sempre preza por isso, né? Tanto os professores quanto os alunos. Mas eu acho que é isso, a questão de tempo e de quantidade de coisa para fazer, às vezes, na minha opinião, né? Na verdade, isso é uma coisa que a gente também aprende na FAO, né? Porque tem muita demanda de trabalho. E daí você, uma hora ou outra, você aprende a saber qual é o seu tempo, assim. Quanto tempo você demora para fazer trabalho X, Y e Z. Então, é bem puxado, assim. Mas aí você vai levando, assim, vai conseguindo levar a faculdade. Tem uma questão aqui que surgiu de quanto que a gente gasta de material na FAO em geral. Acho que seria legal responder essa também. Nossa. A gente, assim, nós três não, que a gente é bem velho. Eu e a Cris entramos em 2015 e o Thiago em 2016, né? Uhum. Então a gente é bem velhinho, né? Então, aí, quando a gente entrou. Hã? Mas não se assustem, né? Não, gente. A gente é velho, mas olha, a gente tá bem preservado. Mas sem brincadeiras à parte, quando a gente entrou, a gente pagava o material que a gente utilizava. A princípio, não são muitos, assim. Não sei se eu posso dizer isso, se alguém considerar o contrário. Eu acho que, a princípio, a gente gasta muito com impressão de trabalhos. Uhum. Explicando mais ou menos como funciona, nas disciplinas de projetos, e é independente se for projeto de arquitetura, planejamento urbano, projeto visual, a gente sempre entrega para o professor o que a gente chama de pranchas, que são folhas, desde folhas A3, que é tipo maior que o A4, A4 é aquela folha sulfite tradicional, desde folhas A3 até folhas A0, que são pranchas enormes, né? Então, a gente tem que imprimir e essas impressões são caras. Normalmente, a gente divide com os colegas, porque os trabalhos são em grupos, mas ainda assim é um custo um pouco alto. Então, acho que o custo grande que a gente teve bem no começo foi esse. Mas agora, desde o ano passado, eu acho, o Thiago pode me corrigir se eu falei errado, ano passado, né? Que ganhou o kit bicho. Foi ano passado. Todos os alunos que ingressam ganham o que a gente chama de kit bicho. Tem até algumas fotos nos vídeos que vão rolar aqui depois dessa live, que é um kit com os materiais básicos de arquitetura, que são esquadros, várias espessuras de lapiseira, lápis de desenho, canetas coloridas para pintura,
Enfim, uma série de materiais aí que, nossa, vai poupar um dinheiro bem bacana de vocês, principalmente de quem tem uma renda mais baixa. Foi uma conquista dos estudantes da FAO, então, assim, quem entrar no que vem, no outro ano, vai ganhar esse kit que vai ali aliviar bastante os custos iniciais. Sim, e além disso, né, a gente, com relação às impressões que a gente sempre tem todo semestre, né, a gente tem tentado incluir cada vez mais uma cota de impressão no laboratório que a gente tem lá na FAO, para realmente reduzir os custos, né? Então, alguns trabalhos a gente já está conseguindo imprimir de graça, por exemplo. Então, tudo que gasta mais dinheiro, a gente tem cada ano evoluído um pouco mais para a gente conseguir reduzir esses custos ao máximo para realmente todo mundo conseguir arcar com o curso inteiro sem grandes problemas. Sim. Tem uma pergunta aqui que fala sobre a nossa experiência inicial ao entrar na USP. Se foi algo que realmente esperavam ou se até superou? Olha, não sei, eu acho que superou até a minha expectativa, assim, foi bem legal entrar na FAO, a primeira semana é realmente incrível, né, a gente tem uma semana de recepção muito bacana também, e o ambiente da FAO é uma coisa que você só descobre quando você entra lá, então, e é muito legal também, acho que em comparação com outras unidades da USP, então, não sei, minha experiência foi bem positiva e ainda gosto, mesmo estando no quinto, 5 anos depois, ainda acho da hora. Sim. Acho que a minha superou também. Nossa, eu sou muito grata, assim, pela universidade. Nossa, já fiz muitas coisas, porque a FAO e os outros institutos não é só você ir na aula, aprender alguma coisa, são todas as atividades de extensão que a gente comentou, pesquisa que a gente faz, o convívio com os colegas, é o edifício da FAO, é tudo. Então, acho que superou os professores, assim, no geral, são incríveis, são grandes especialistas nos assuntos. Gente, é incrível mesmo, assim. Então, quando eu entrei também, eu não estava esperando nada, né? Assim, eu não fazia nem ideia do que esperar. E aí, com o tempo, eu fui entendendo melhor a faculdade, fui entendendo quem tá lá, os professores, e foi incrível, assim, porque você conhece gente do mundo inteiro, né? Porque vai intercambista, pessoas de todo São Paulo, do Brasil, porque eles estudam lá, então é bem legal, assim, o convívio, o prédio também é maravilhoso, assim, tirando que às vezes fica muito quente, muito frio, assim, do nada lá, mas eu adoro também estudar lá. Ó, tem uma pergunta que apareceu aqui várias vezes, que é sobre a criatividade. Quanto de criatividade que você tem que ter para fazer o curso de arquitetura? Essa é meio complicado, né? Porque eu acho que já, não sei, depois desses anos que eu estudei lá, fazendo projeto e tal, eu vejo que às vezes não é exatamente criatividade, né? É o estudo, você procurar sempre referências, tá sempre estudando a questão técnica, estudando história, isso te ajuda muito a criar, sabe? Então, eu acho que você tem que ter um pouco de criatividade, mas a grande parte mesmo para você projetar, para você ser um arquiteto bom, é estudar. Eu acho que conforme a gente vai passando o tempo no curso, a gente vai aprendendo que as melhores soluções e respostas são a partir de uma capacidade maior de leitura, assim, de entender as questões que estão colocadas, né? Acho que, claro que a criatividade pega um pouco, por ser um curso que você cria muitas coisas, mas realmente essa questão de estudar mesmo é a mais importante. Sim. Acho que tem umas questões recorrentes em relação a estágio. Perguntaram se a gente teve dificuldades para encontrar estágios no quarto e no quinto ano e como a gente lida, eu acho, concilia com a graduação. É muita experiência pessoal, né? Por exemplo, eu tive um pouco de dificuldade, assim, para achar estágio. Primeiro que para você conseguir estágio, você precisa de um portfólio, né? Então, já é um parto, né? Para você fazer o portfólio, que é gigante, você coloca seus trabalhos, tem que ajustar tudo e tal, deixar bonitinho para enviar para as pessoas. E aí, para você achar as vagas de estágio, também não é muito difícil achar nessas plataformas, né? Tipo,
Nube ou vagas.com. Você acha mais tipo no Instagram, no Facebook, tem grupos que tem vagas para arquitetura. Mais para Como você concilia com a graduação? Então, para conciliar com a graduação, é um pouco complicado com a grade da FAO, porque é integral, né? Então, é tipo das 8 às 6. Ninguém contrata ninguém à noite, né, para trabalhar, ainda bem. Mas a gente começa a ter um tempo livre lá para o 4º ano, assim, acho que final do 4º ano, 5º ano, que é o normal, assim, que as pessoas começam a trabalhar mesmo. É normal também na FAO a gente ficar um ano a mais, um ano e meio a mais, porque como a grade é muito cheia, a gente precisa de um tempo maior para no estágio, ficar 1 ano, 2 aprendendo lá. Então é mais ou menos por aí. É muito pessoal essa questão do estágio, né, de dificuldade, e tem a ver também com a FAO te dá. Você pode trabalhar em muitos campos, cada um segue em uns são um pouco mais fáceis, mais difíceis de estágio. Mas é importante dizer também que igual a Cris falou, é mais para o 4º, 5º ano que a gente consegue estagiar, porque a grade é bem cheia, o curso é integral de verdade. Então, assim, você pode, então, se você necessita de uma renda, assim, para conseguir permanecer na universidade, é bom que você procure, então, os auxílios financeiros e as bolsas de pesquisa e extensão para te ajudar a permanecer na universidade, porque trabalhar mesmo num regime, vamos dizer assim, você quer trabalhar um regime CLT de 8 horas? Não vai ser possível. Um estágio de 6 no começo da graduação, olha, falando sinceramente, não é possível, sabe? Você pode até trancar as disciplinas para fazer o estágio, pode, mas, nossa, você vai demorar muito tempo para se formar, porque as disciplinas que você tranca, você tem que fazer depois, né? Então, é realmente mais para o final da sua formação, 4º, 5º ano, que é aconselhável você fazer o estágio. Juntando com essa pergunta, a Beatriz perguntou se a gente... como vocês lidaram tranquilamente com o período integral da faculdade? Se foi tudo bem? Não entendi. Pode repetir? Eu acho... se a gente... como vocês lideram tranquilamente com o período integral da faculdade? Eu acho que é isso, né? A gente precisa ter uma disponibilidade de horário relativamente grande, né? Principalmente nos primeiros anos. Acho que até o 3º ano a gente tem o período integral, assim, cheio mesmo. Depois do 4º ano começa a ficar mais tranquilo, assim. Então... Mas é isso, é a questão que a gente tinha falado antes, acho que de aprender a se organizar. Acho que no primeiro ano, no primeiro semestre, você fica um pouco mais, né, ainda aprendendo a ver como é que rolam as coisas e tudo mais, e você tende a melhorar depois. Então, para mim, pessoalmente, foi isso. No primeiro ano eu estava um pouco mais desorganizado, assim, ainda aprendendo o ritmo, e depois do 2º ano foi ficando mais tranquilo. Eu fui controlando meus horários, fazendo trabalho até umas 8 da noite, 10 da noite, para não avançar muito. Teve até uma pergunta antes que perguntou se a gente consegue dormir, então. A gente consegue dormir. É isso que a gente espera, assim, de todos os alunos. A gente não, tanto os professores quanto os alunos, não quer que ninguém não durma à noite, né? Apesar disso ser uma forma da arquitetura. Mas acho que é isso. Então, tem uma pergunta aqui que fala se a gente se mata de estudar. Bom, assim, é puxado, né? Eu acho que a gente tem que ser sincero em dizer que é puxado. A maioria dos cursos são puxados, e a arquitetura é puxado, sim. A gente tem muitos trabalhos, igual todo mundo já falou, então é um curso sério e que te demanda tempo, e estudos e projeto. Sim. Teve uma... Tem matérias que você fica mais tempo, né, estudando, se matando, assim, mas tem outras que você consegue levar mais tranquilo. Daí é essa organização de pensar, será que eu tranco essa matéria para poder fazer mais tranquilo na frente, assim? É uma forma de organizar mesmo. Fala aí, Thiago. Não, teve uma pergunta só meio relacionada com isso, se tem muito livro para ler, muita coisa para ler. Tem. Eu acho que
Tem, mas em relação a outros cursos da USP, o que eu tenho a impressão, assim, é de que a falta é um pouco menos, assim, até. A gente sempre tem matéria com texto para ler e tudo, mas são textos relativamente curtos, mas é isso, como a faculdade ela tem esse viés da pesquisa, eu acho que sempre a gente tem sempre puxa assim para ler textos, para debater, para interpretar criticamente, para a gente produzir também. Então sempre tem uma carga de leitura meio intrínseca em todas as matérias. Sim. O Matheus perguntou aqui se a parte de exatas da faculdade de arquitetura é muito complexa. Acho que mais ou menos. Eu acho que é muito menos complexa do que um curso de exatas, mas eu acho que é mais complexa do que em outras universidades de arquitetura, outras faculdades, né, principalmente as privadas. Então, meio que repetindo o que eu comentei ontem, a gente tem mais ou menos uma disciplina de exatas por semestre, que são ministradas pela Escola Politécnica, professores e professoras da Engenharia Civil, e por professores do IME também, que é um Instituto de Matemática. Sim. Então, assim, a gente costuma se empenhar nessas disciplinas, até porque, assim, sei lá, normalmente os alunos têm um pouco mais de dificuldade com exatas, então a gente se empenha nessas disciplinas, mas dá para fazer, dá para passar. Ainda bem, né? Ninguém saía da faculdade. Teve uma pergunta lá atrás que é sobre quais áreas de trabalho são melhores assim para seguir depois do curso, áreas de atuação, sei lá. Eu acho que não tem área melhor ou pior, né? Depende do que você gosta de fazer. Quando você se forma na arquitetura, você tem milhares de opções, né? Você pode trabalhar com planejamento urbano, paisagismo, projeto, sei lá, umas partes de design gráfico, né? Sinalização. Então, é bem amplo, assim. Tanto que tem uma pergunta também, já vou juntar, né? Que pergunta se arquitetos podem virar design de interiores, né? Sim, né? A maioria dos arquitetos acaba virando também um pouco de design de interiores. Porque acaba fazendo parte, por exemplo, você faz um projeto de um apartamento, você acaba fazendo também a parte do interior, coisa assim. Eu acho que, assim, quanto às áreas de atuação, acho que a grande vantagem, assim, não sei se dá para dizer assim, do curso da FAO é que realmente abre muitas possibilidades, assim, de caminhos para seguir, né? Tanto na área de projeto, a parte de planejamento urbano é bem forte também, mas a gente tem a parte de design no próprio curso de arquitetura, ou a parte mais acadêmica, ou de história. Então, são realmente muitas coisas, e não tem uma coisa que é melhor ou que é mais privilegiada, assim, é bem equilibrado mesmo. E quanto ao curso de design de interiores, acho que o curso em si da FAO de arquitetura não é muito voltado para design de interiores, né? A gente não tem nenhuma matéria de design de interiores nem nada. Inclusive, é bem pouco voltado para isso, mas acho que a gente acaba, na nossa experiência, se for um pouco mais de interesse, tendo contato com isso, assim, nas matérias de projeto ou até nas referências que a gente vai pegando. Então, é uma coisa que dá para fazer também. Sim. Perguntaram se a gente entrou pelo SISU, pela FUVEST e que ETEC que a gente fez. Eu e a Cris, a gente fez a ETEC Getúlio Vargas, lá no Ipiranga. Não sei o Thiago. Eu estudei no Liceu de Artes e Ofícios, que é uma escola técnica, mas ela é privada, então, e na nossa época acho que nem tinha o SISU ainda, né? Foi logo depois que a gente entrou que começaram as vagas pelo SISU. Uhum. Mas as escolas técnicas públicas têm as vagas do SISU também, né? O Isaac perguntou, ele falou assim que ele gosta de diagramação de pranchas e perguntou se é obrigatório imprimir todas as plotagens. É caro, dependendo do tamanho da folha? É uma pergunta também. A maioria das disciplinas é obrigatório, sim, mas como o Thiago comentou, a gente agora tem essa cota de impressão pela universidade, então a própria faculdade imprime. Qual que era a outra? Ele gosta de diagramação? Mas ele perguntou se é caro, tipo, dependendo do tamanho da folha. Infelizmente é caro. Dependendo é caro, sim.
E a gente aprende também, aprende sozinho, assim, também, a diagramar as pranchas, é um negócio bem importante para apresentar seu trabalho. Não adianta nós fazer um trabalho lindo, uma ideia maravilhosa e colocar tudo de qualquer jeito, no papel. Então, a gente tem disciplinas de linguagem, que a gente aprende a diagramar pranchas e também vai aprendendo com o passar do tempo, né? Tem uma pergunta aqui que pergunta se a grade horária é fixa ou vocês podem meio que moldar ela para o semestre. Então, a gente tem uma grade horária que chama o período ideal, né? São as matérias que a gente, em teoria, teria que fazer naquele semestre, mas como a gente já comentou, como a gente tem um curso com muitas matérias por semestre, às vezes você tem que fazer outras atividades, por exemplo, ou você não consegue se organizar com todas as matérias, você pode trancar elas e fazer elas em um outro momento, em um outro semestre, e você pode, inclusive, adiantar algumas matérias se você quiser, né? É meio raro fazer isso, mas pode acontecer também. E vai muito do que você, tanto do que você pretende um pouco, quanto da sua disponibilidade. E aí, dentro disso, teve uma outra pergunta se é comum a gente estender um pouco a graduação. É comum, assim, o curso é em 5 anos, mas a gente acaba fazendo num 6,5, de repente. Acho que é uma questão importante para a gente colocar aqui, porque são poucas pessoas que se formam em 5 anos, assim, mas eu acho que tem o lado ruim de não poder trabalhar, né, ainda ganhar um salário de um arquiteto formado, mas tem um lado bom de que você vai amadurecendo cada vez mais no curso e você consegue fazer outras atividades como pesquisa, extensão, então é um tempo bem gasto assim, na universidade. Sim. Tem uma pergunta aqui que fala se a gente tem visitas técnicas. A gente tem, não são muitas, algumas disciplinas a gente tem de construção do edifício, né, que a gente aprende um pouco de técnicas construtivas, né, assim, um edifício é possível você fazer ele de alvenaria de tijolos, de concreto armado, de steel frame, sabe? Então, nessas disciplinas, os professores costumam pedir que a gente encontre uma obra que está rolando na cidade e faça uma visita, né, e aí você faz um relatório para dizer como foi a visita, como eles constroem, como é a organização do canteiro de obras. A gente tem algumas visitas, tem uma disciplina optativa da FAO, que é bem legal, que chama, acho que Patologias da Edificação, que é uma disciplina muito legal, da professora Fabiana, ela é ótima. Olha só, olhar o público. E a Fabiana é engenheira civil, inclusive, mas dá aula na FAO, e ela dá essa disciplina obrigatória de construção e dá essa disciplina optativa, né? Tem uma série de disciplinas optativas que o aluno escolhe o que ele quer fazer. Então, se ele tem interesse mais por uma área, ele faz disciplinas optativas mais de uma área, de um departamento. E essa disciplina é do departamento de tecnologia, então a gente estuda nela, assim, patologias da edificação, que é basicamente o quê? Quando a edificação fica doente, no sentido, começa a aparecer uma rachadura na sua parede, o que isso significa? O que você pode fazer para combater isso? Quais são as implicações nisso para a estrutura? Enfim, diversas patologias, e a gente faz muitas visitas nessa disciplina. Quando eu fiz, a gente visitou a obra que está tendo no Museu da Língua Portuguesa, né, um museu que pegou fogo e agora está sendo todo restaurado, tem uma ampliação. A gente visitou também o Museu do Ipiranga, que na época ele ainda não estava sendo reformado, restaurado, ele estava passando por um processo de pesquisa, né, então estavam meio que fazendo rasgos nele, em piso, forro, para descobrir como foi a construção dele, né, então toda uma pesquisa no edifício, então a gente pôde ir lá ver, nossa, bem legal, agora que ele está em reforma. A gente visitou alguns laboratórios da USP, tem um IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, acho que e daí a gente conversou com o pessoal que faz pesquisas sobre madeiras, eles são especialistas em madeiras, então qual madeira é melhor para construção,
Então, é uma disciplina bem legal que a gente fez essas visitas. Mas, no geral, a gente tem visitas, sim, não são tantas, mas sim. Aí, além disso, a gente tem as visitas também nas matérias de planejamento urbano, né? Sempre a gente vai dar um trabalho sobre uma região da cidade, um bairro, alguma coisa que está acontecendo na cidade, e aí em algumas matérias a gente vai visitar. Por exemplo, no meu ano, a gente foi visitar Itaquera, por exemplo, porque o nosso trabalho era sobre o distrito de Itaquera, então a gente foi lá, teve uma aula lá. Ou numa outra matéria que eu fiz, a gente foi na Guarapiranga também, porque o trabalho era sobre aquela região, e a gente conversou com movimentos que atuavam no lugar. Então, a gente tem essas visitas também mais abertas de regiões, né, para conhecer quais são as características, as dinâmicas, é bem legal. E acho que, assim, uma coisa legal também, pegando o gancho aí, que apesar, assim, de existirem diversas críticas quanto a essas visitas, que acredito que na maior parte, principalmente planejamento urbano, são na periferia de São Paulo, são dentro de favelas, tem diversas críticas quanto a isso, mas eu acho que um ponto importante nisso é que, pegando também o gancho de uma pergunta que perguntaram se a FAO é elitista, é que, assim, pode dizer que sim, a FAO é elitista, principalmente quando a gente entrou, que ainda não existia o sistema de cotas, então era muito elitista, sim, número muito baixo de alunos negros, assim, nossa turma é de 150 alunos, podia se contar nos dedos, sei lá, 20 alunos negros, então, a maioria de escolas particulares, escolas de elites aqui de São Paulo, então, sim, a FAO ainda é elitista, mas isso está melhorando demais por conta do sistema de cotas, então a gente está cada vez mais diverso, cada vez menos elitista. Então, tudo isso só para dizer que essas visitas na periferia, em favelas, é muito bom para a gente conhecer uma outra realidade, a realidade que não é do bairro onde a gente estuda, que é o Butantã, que é a Zona Oeste de São Paulo, para ver como são as construções nas favelas, a autoconstrução, as técnicas utilizadas, a carência de infraestrutura, porque o arquiteto trabalha também com reurbanização de favelas, então levando infraestrutura de esgotamento sanitário, distribuição de água, então essas visitas são bem importantes, sim, e a gente faz normalmente todo semestre na disciplina de planejamento. Acho que elas são criticadas muito por conta de que muitos alunos nunca, né, tem alunos que a realidade são aqueles bairros, mas tem alunos que nunca visitaram, né, estão sempre na região mais central e tudo mais, e aí não sabem se comportar muito bem durante as visitas. Então, eu acho que é uma questão de ter a sensibilidade, assim, sabe, de saber como realizar essa visita, né, como um estudante e tudo mais, como uma forma de querer conhecer mesmo, e não se colocar como algo superior, nem nada disso. Então, acho que vale esse conhecimento que a gente vai adquirindo também durante a graduação. Sim. Tem uma pergunta aqui que fala o que levou vocês a escolherem o curso de arquitetura? Essa é a minha dúvida também, né? Você não sabe por que você escolheu arquitetura? Bom, na verdade, eu escolhi arquitetura porque eu não me vi em nenhuma outra área que não fosse relacionada a coisas com arte, né? Então, eu pensei em fazer design, artes plásticas, coisas assim. E aí, eu gostava muito de construir, né? Então, foi um caminho, assim, a arquitetura. E eu gostei bastante. Mas e vocês? Não sei, para mim foi uma coisa bem pessoal, né? Quando eu era criança, acho que eu tinha uns 10, 11 anos, eu comecei a desenhar, assim, tipo, casas. Eu desenhava plantas de casa porque eu achava legal, porque eu tinha visto em algum lugar. Aí eu falei, acho que eu vou querer ser arquiteto, né? Aí eu entrei, inclusive, no curso de edificações, porque era o mais próximo, assim, que tinha de arquitetura no nível técnico. E aí, só que a edificação é muito voltado para engenharia, né? Mas mesmo assim eu falei, não, acho que eu quero fazer arquitetura. E foi legal porque depois que eu entrei na FAO, eu descobri que eu não gosto dessa parte de projeto, eu gosto mais da parte de planejamento urbano. Mas foi legal porque você não tem contato com planejamento urbano quando você é uma criança de 10 anos, você não sabe que isso existe, sabe? Mas depois você entra na FAO, você tem várias possibilidades para conhecer, assim.
A Adriane comentou, né, que ela acha que o curso em período integral, que você só consegue trabalhar depois de 4 anos, é muito elitista, infelizmente. É verdade, sim. Mas eu sou uma pessoa que gosto de frisar e gosto de animar todas as pessoas a cursarem na universidade pública, porque existem auxílios, eu vou repetir de novo, assim, quando a gente entra, a gente tem uma série de auxílios, que são auxílio moradia, que pode ser ou uma vaga no CRUSP, que é a moradia estudantil dentro da USP, quanto um auxílio financeiro, para te ajudar a pagar um aluguel na região, principalmente se você é de fora de São Paulo ou mora longe. Tem também o auxílio alimentação, que são créditos no bandejão, que são os restaurantes universitários. Então, você pode tanto tomar café da manhã, quanto almoçar e jantar lá. A gente tem auxílios livros, que te dá permissão para comprar qualquer livro das livrarias da USP, que é da EDUSP, que são tanto livros que dizem respeito ao conteúdo do curso que você faz, quanto livros comuns, sabe? Literatura. E tem também os auxílios financeiros, que não são auxílios, na verdade, são bolsas para você pesquisar ou fazer atividades de extensão. Então, é como funciona. A gente tem a Bolsa PUB, que é o Programa Unificado de Bolsas, que os professores, que além de professores, eles estão continuamente desenvolvendo pesquisa, eles são pesquisadores, são doutores, então eles estão sempre desenvolvendo pesquisa. E aí o professor tem um projeto de pesquisa que ele fala que quer, por exemplo, estudar a região da Brasilândia. Não é simples assim, realmente tem um direcionamento bem pontual. E aí você se interessa por assunto, que legal, gostei. Você vai lá, se inscreve nesse projeto desse professor, o professor avalia ali seu desempenho acadêmico, faz uma entrevista com você, e você entra. Então, você desenvolve pesquisa com esse professor, além de ganhar uma bolsa financeira, que normalmente são R$400. Ontem perguntaram o valor. Tem também um programa de monitoria, que é o quê? A maioria das disciplinas tem um monitor, que é o aluno que vai ajudar o professor, né, a lidar com a disciplina, a preparar material, disponibilizar para os alunos. Então, você também tem essa bolsa de R$400 para auxiliar o professor numa disciplina. Tem também outras bolsas de iniciação científica, que também é uma pesquisa, mas aí é um pouco mais, não sei dizer, elaborada e que exige uma dedicação maior. E aí você pode pedir bolsa tanto para órgãos como a CNPq, quanto a FAPESP, e aí são bolsas com valor um pouco mais alto, e isso tudo, então, ajuda, assim, a você a se manter lá dentro da universidade. Então, assim, eu estimulo muito a pessoa de baixa renda, que vem de escola pública, a entrar na universidade pública. É possível ainda, assim, cursar, além de ser uma universidade pública, ela não é paga, né, então você não paga ali o seu curso, então, assim, gente, dá sim para fazer. Eu acho que, só complementando um pouco, porque eu acho que esse tema é muito importante, assim, da gente falar aqui, mesmo que gaste um tempinho, mas é isso, né, que a Cláudia falou. A gente, mesmo que a gente tenha ampliado a USP toda o sistema de cotas, ingresso pelo SISU, nos últimos anos a gente ainda tem cursos que são mais elitistas por conta dessa demanda de tempo que a gente tem, né, de não poder trabalhar desde o começo, como arquitetura um pouco, direito, medicina, então são coisas que acabam tendo esse caráter mais elitista, mas a gente sempre tem pautado, desde uns anos atrás, a questão da permanência, né, que são as questões das bolsas, né, então a gente tem uma ampliação do acesso dos estudantes de baixa renda à universidade, mas agora a gente precisa pautar pela permanência, pelo aumento das bolsas, né? Essas bolsas de pesquisa e de extensão, elas não têm reajuste há muito tempo, mas a gente tem sempre pautado isso e conseguido, de certa forma, ampliar essas bolsas um pouco, mesmo que seja pouco, né? Os auxílios, então, dá para fazer, assim, eu acho que ninguém tem que se privar de tentar, porque a gente sempre está lutando por aumentar e conseguir de sempre aumentar a qualidade de todos os estudantes
na universidade. Então, e vale lembrar também que as bolsas públicas, que a Cláudia comentou, de pesquisa e de extensão, elas são distribuídas por critério socioeconômico. Então, se você tem uma necessidade maior, você tem uma prioridade maior de receber essa bolsa. Acho que isso que o Thiago terminou comentando é o que a Beatriz perguntou. E só respondendo algumas perguntas em relação a esse tema, o Felipe perguntou se as bolsas são cumulativas, se dá para participar de diferentes métodos. Os auxílios são cumulativos, então, assim, auxílio moradia, refeição e livro são cumulativos, você pode pegar todos ao mesmo tempo, porque eles são auxílios. Agora, uma bolsa de pesquisa, você não pode pegar, uma PUB, você não pode pegar junto com uma iniciação científica, porque são coisas que você tem que ter uma dedicação, que eles chamam de exclusiva, então isso você não pode acumular. Então, você pode ter uma bolsa de pesquisa mais os auxílios. Outra coisa, deixa eu ver aqui mais. Outra coisa, perguntaram se essas pesquisas entram como pós. Eu vi que tinha muita gente com dúvida nisso ontem. Pós-graduação é o que vem depois da graduação, como o nome já fala. Então, assim, essas pesquisas de iniciação científica e de extensão e pesquisa, elas são durante a nossa graduação, enquanto a gente está fazendo o curso nosso curso de arquitetura, por exemplo. A pós-graduação, a FAO tem o curso de pós-graduação que fica em outro prédio, que a gente chama de FAO Maranhão, que fica ali na região da Vila Buarque, Janópolis, e lá tem os cursos de mestrado e doutorado. São outros 500. Você pode terminar sua graduação, não quer fazer, não faz. Ou se você quer continuar como um pesquisador, você entra nos cursos de mestrado e doutorado. Então, a pós é uma coisa diferente. E também é legal lembrar que agora, além da FAO ter aberto para você cursar optativas, tanto de design quanto de qualquer curso da USP, gente, qualquer mesmo, você gosta muito de psicologia, você curte o Freud, eu quero estudar ele, você se inscreve numa disciplina da psicologia que vai abordar a obra do Freud. Ou você é muito ligado às sociais, quer fazer uma disciplina nas ciências sociais. Você se inscreve, o professor te aceitando, você cursa nas sociais. Você quer fazer, uma coisa que é engraçado, mas os alunos da FAO procuram muito, não da FAO, da USP todo, matérias na astronomia. Você pode fazer. Então, assim, a universidade pública deixa você fazer disciplinas em qualquer curso, desde que você consiga compreender, né? Tipo, é muito difícil, sei lá, tem disciplinas que não dá porque você não tem um conhecimento prévio para cursar, mas você pode fazer isso. E também fazer disciplinas na pós. A FAO hoje, eu, inclusive, estou fazendo uma disciplina na pós-graduação, porque a FAO deu essa abertura. Então, eu tenho interesse no assunto, quero talvez fazer uma pesquisa no futuro, e essa disciplina da pós pode me ajudar. Então, eu posso cursar. Você não vai fazer tudo na pós, nem tudo na psicologia, né? E sei lá. Então, assim, tem um controle e tem essa liberdade. A gente tem uma pergunta aqui de se o curso da Giovana Mendes, se o curso de arquitetura e urbanismo é mais prático ou mais teórico? Eu acho que é bem misturado, né? Pelo menos no meu ponto de vista, é bem misturado, porque, por exemplo, de manhã a gente costuma ter matérias mais teóricas, que são de história, construção, o que mais? Acho que é mais isso, né? Matérias mais técnicas, né? E à tarde é mais projeto. Sim. Eu percebi que ontem, para a gente ter falado tanto de pesquisa, que é algo muito importante na universidade, as pessoas tiveram a sensação que é um curso muito teórico. Gente, não é isso. É porque na universidade privada, normalmente, você não tem quase nada de pesquisa, né? Não é o objetivo deles. O objetivo da maioria das universidades privadas é preparar o aluno para o mercado de trabalho. Ponto. Mas na universidade pública, a gente tem uma dedicação muito grande em pesquisas. Então, a gente tem esses dois lados. Tem gente que nunca fez na universidade pública, nunca fez pesquisa, não gosta, não é objetivo. Então, assim, vai para o outro lado. No curso de arquitetura, tem tanto gente que vira pesquisador, quanto gente que abre escritório. Assim, muitos escritórios hoje, melhores, mais renomados escritórios de arquitetura, têm profissionais formados pela FAO, e são arquitetos ali, que a gente fala arquiteto de prancheta, o arquiteto mais, assim,
no sentido literário da palavra, que projeta. Então, assim, gente, é prático e teórico ao mesmo tempo, não é nem mais nem outro. O que difere é que a gente pode optar. Sim, tem uma pergunta aqui que é: vocês acham, que é da Gabriela, vocês acham que para quem tem intenção de se especializar em design de interiores, compensa fazer o curso de arquitetura para ter uma base melhor? Quem tem esse objetivo talvez não goste do curso? Olha, eu acho que, não sei, eu acho que para design de interiores, se o seu objetivo é design de interiores mesmo, eu acho que o curso de arquitetura especificamente da FAO não é o mais recomendado, porque é o que a gente falou, né? A gente não tem nenhuma matéria voltada para design de interiores, isso tanto no curso de arquitetura quanto no curso de design, é uma outra proposição, mesmo na parte de projeto. Então, é isso, você acaba conhecendo algumas coisas mais por conta própria, mas se o seu objetivo mesmo é, você sabe que é isso e que é design de interiores que você quer, acho que o curso de arquitetura na FAO não vai atender tanto a sua expectativa. Sim, ele ajuda bastante, né? Você ter essa noção de espaço e tal, mas realmente não é o foco da FAO. Tem uma pergunta sobre intercâmbio, se a gente podia falar um pouco. Eu acho que, assim, acho que nenhum de nós fizemos intercâmbio, né? Até tem um vídeo que está circulando aí durante a Feira das Profissões que tem uma pessoa que fez intercâmbio que dá o seu relato, mas acho que o que é importante de falar, assim, é de que a gente tem uma abertura bastante grande para fazer intercâmbio, né? Tanto em países da Europa quanto em países da América Latina. A gente faz um processo de seleção que tem sido também cada vez melhorado, assim, no sentido de ser mais democrático. E também existem as bolsas de intercâmbio, né? As bolsas de intercâmbio são selecionadas por critério socioeconômico para a maioria dos países, que a FAO tem convênio. Então, tem essa abertura e tem essa possibilidade também de todo mundo fazer. Acho que geralmente lá pelo 4º, 5º ano que o pessoal costuma fazer o intercâmbio. Sim. Mas eu não saberia dizer muito mais coisas. Nem eu. Tem uma pergunta, a Karen perguntou qual a experiência de vocês em relação aos estágios. Qual o quê? A experiência de vocês em relação aos estágios. É bem pessoal também essa pergunta. Eu estou no meu 2º estágio e contando um pouco da experiência, assim, o primeiro que eu fiz foi um estágio temporário de 4 meses que eu trabalhei eu trabalhei numa exposição sobre um arquiteto chamado Jorge Wilnheim, uma exposição que rolou no Sesc Consolação. Então, eu trabalhei como mediadora, porque tinha conhecimento sobre arquitetura, e então fazia atividades voltadas para diferentes públicos, tanto crianças quanto pessoas mais velhas, estudantes, e também tirava dúvidas das pessoas que estavam na exposição. Então, isso assim, gente, a gente aprende isso? Não. Mas, tipo, igual eu falei, a FAO te dá, nossa, um campo muito amplo, então foi uma experiência muito legal ter trabalhado nessa exposição, porque além de conhecer mais o trabalho do arquiteto, que era tema da exposição, também aprender coisas como falar com o público, desenvolver propostas para que as pessoas entendessem melhor o universo da arquitetura e do urbanismo, né? Então, foi uma experiência legal. E hoje eu faço estágio numa urbanizadora, numa loteadora. Então, lá a gente trabalha a gente recebe glebas, que são o quê? São uma porção de terra grande, como se fosse um terreno muito grande, e a gente faz um processo de loteamento. Então, o terreno não tem nada, então a gente investiga o que é possível construir naquele terreno, que é uma coisa que a gente vê no planejamento urbano, que é assim, porque você tem um terreno na cidade ou numa área rural, você não pode fazer o que você quiser, entendeu? Você não pode pegar uma área rural e construir um prédio de 20 andares. Você tem um terreno na Avenida Paulista, você não constrói a mesma coisa num terreno que você tem em outra região da cidade. Então, cada destino da cidade, você tem parâmetros de construção diferentes. Então, nesse escritório, a gente estuda a área, vê o que é possível construir, vê o que é preciso respeitar em relação a questões ambientais, como
trechos de rios, trechos de mata, o quanto a gente consegue construir, quanto a gente consegue colocar de lotes, a gente faz o traçado novo das vias, das ruas, as ruas novas que vão surgir, faz a divisão de lotes, então, basicamente esse meu estágio novo. Aí, meus colegas acho que trabalham em coisas completamente diferentes. Sim. Eu trabalho só com a área de projeto, né? Então, eu estou no segundo estágio, também sobre projetos, os dois foram, né, relacionados à escola. Eu gostei bastante dessa experiência de estágio, porque muita coisa do que eu via na FAO eu não entendia direito para que servia. E aí, nesse processo mais prático, você vai entendendo melhor as funções de cada matéria, né? Então, tipo, topografia, mecânica do solo, você fica meio perdido, assim, na aula, você fala, tá, eu acho que eu entendi mais ou menos. Mas aí você chega no estágio, você vê, então serve para isso, que eu vi na aula e não fazia sentido nenhum na hora. Então, eu vejo que esse sentido é muito bom fazer estágio. E as experiências que eu tive foram boas, assim. Tipo, foi um pouco difícil de achar estágio nesses últimos anos, mas eu acredito que daqui para frente talvez melhore, né? É uma visão pessoal, né? Não tenho certeza. Ó, gente, tem uma pergunta aqui que apareceu 2 vezes, mais ou menos, que é uma se a gente passa bastante tempo na FAO, depois das matérias, para fazer trabalho em grupo, e relacionado a isso, quanto tempo que a gente dedica ao curso? Sim, a gente passa Bastante. um bom tempo depois que a aula acaba, fazendo os trabalhos em grupos, e a gente dedica muito tempo no curso. Eu sinto que a FAO é minha segunda casa, assim, né? Até quando a gente podia ir, eu ficava lá desde de manhã até a noite, assim, às vezes. Mas é um ambiente legal, assim, de você ficar, passar o dia. Tem um bandejão também para almoçar e jantar, então é bem tranquilo. Sim, sim. E alguém perguntou se tinha mais trabalho em grupo ou individual. Tipo, a maioria dos trabalhos é todos em grupo, né? Tem que levar em conta que são 150 pessoas, né? Então, um professor não consegue ver o trabalho de cada um. Então, por isso que a maioria é em grupo mesmo. Acho que tinha outra pergunta relacionada a isso sobre como são as avaliações, né? Acho que tem uma coisa que eu considero bem bom, assim, na FAO, que a gente não tem provas na arquitetura. A gente faz mais trabalhos, mais trabalhos em geral, tanto escritos quanto práticos, e eu acho que, assim, é um sistema de ensino que eu valorizo bastante, assim, porque não é uma coisa que você vai memorizar e vai esquecer depois, né? Os trabalhos realmente fazem você ganhar, assim, entender como é que faz aquilo na prática e tudo mais, ou como escreve um texto, como você faz um fichamento, etc. A gente tem provas nas matérias que a gente faz da Poli, né? Aí sim são provas com questões, tem que calcular, responder e tudo mais. E nas matérias de matemática, tem uma matéria de cálculo também que tem prova, mas tirando isso, são mais as partes de trabalho mesmo. Sim. Tem uma pergunta que eu achei engraçada do Felipe, se a gente se sente pronto para trabalhar na arquitetura do futuro. Ninguém responde, né? Eu não quero responder essa daí. Na verdade, assim, é muito relativo, né? Porque quem é que vai fazer a arquitetura do futuro é a gente que está começando agora, quem está trabalhando agora. Então, não sei se as pessoas estão prontas, assim, mas a gente está indo, né? Acho que durante a graduação você ganha uma série de ferramentas para trabalhar e vai, assim, se desenvolvendo também no trabalho, né? Uhum. Não é porque você começou, o estágio é assim, você chega lá e já começa a fazer tudo automático, não, você vai aprendendo também, entendendo como as coisas funcionam, mas você já tem ali todas as ferramentas e toda a base para você começar o trabalho, toda uma desenvoltura intelectual, vamos dizer assim, você sabe onde pesquisar as coisas, tem boas referências. Então, gente, acho que tanto durante a graduação quanto a vida profissional é um eterno desenvolvimento. Ninguém sabe fazer tudo e as pessoas vão indo para a área, se especializando sempre.
Eu acho que uma questão que eu até vi numa matéria que eu fiz é que a arquitetura é um curso, uma profissão que você vai desenvolvendo ao longo do tempo. Você não termina a graduação e está preparado, né? É uma coisa que você vai constantemente aprendendo. Então, você tem a FAU dá uma base excelente, assim, para a gente continuar se desenvolvendo. Mas acho que o mercado de trabalho, principalmente nos primeiros anos, é um processo também que a gente continua, assim, aprendendo. Tem só uma questão aqui que apareceu se topografia não tem prova. Topografia tem prova também, porque é uma matéria da pós. Tem prova. Deixa eu ver, tem uma pergunta que fala sobre FAO social. Se existem, deixa eu ver aqui, se existem projetos solidários na FAO. E tem, né? Até a FAO social. A FAO Júnior não se responde direito. Mas a FAO social, a gente tem um grupo na FAO que eles trabalham com esse projeto eles vão em áreas mais necessitadas e fazem um projeto básico para lá, sabe? Então, são grupos de aluno. Acho que A FAO Social e também a FAO Júnior e outros coletivos fazem parte das atividades de extensão. Esses grupos são geridos pelos próprios alunos, não são grupos comandados por professores. Obviamente, os professores auxiliam esses grupos, porque eles são profissionais mais experientes e tal, mas são grupos geridos pelos alunos e cada grupo tem uma atuação específica. E aí a gente não sabe falar exatamente sobre todos, porque depende de quão familiar a gente é com esses grupos, né? São muitos. Eu acho que, falando especificamente da FAO Social e da FAO Júnior, bem por cima, assim, também, porque não sei como esses detalhes, mas a FAO Social ele tem esse viés de assistência técnica, né, de construir junto com a comunidade que está lá, então fazer um projeto junto com a comunidade, mais ou menos nesse processo, né? A FAO Júnior, ela tem, como as empresas júniores da USP, em geral, tem mais essa característica de empresa mesmo, de simular uma empresa, né? Como se fosse um escritório de arquitetura que faz os projetos para algumas empresas, algumas entidades, mas nesse sentido. Sim. O Felipe perguntou se a nossa sala inteira é uma sala inteira com 150 alunos. Às vezes é, e às vezes não. Tipo, tem matérias que é todo mundo junto, e aí é 150 alunos numa sala. Mas tem matérias que divide por professor. Então, fica 40 alunos por sala. Então, depende da matéria. A Estela perguntou também se na parte prática a gente faz muita maquete e desenho. Até que sim, né? Até que sim. Acho que maquete é uma questão fundamental, assim, nas matérias de projeto, né? Mas não é uma maquete super elaborada, que precisa ficar perfeita, assim. Acho que a gente considera muito uma maquete que expressa uma ideia. Então, pode ser, tipo, um quadrado de papel, assim, ou alguma coisa que mostra o que você está pensando. Não é uma coisa que você precisa gastar muito dinheiro também. Sim. Ana Bia perguntou se entrar na FAO sabendo desenhar ajuda ou influencia de algum modo? Eu acho que sim, se você desenhar bem, assim, legal, assim, você vai saber, talvez, mostrar bem a sua ideia, porque a gente trabalha muito assim, como a gente trabalha em grupo, não dá para você falar assim, Cris, eu estou imaginando fazer uma escada que vai não sei o quê, não adianta falar, né, porque arquiteto se comunica, tanto arquiteto, o designer, se comunica através do desenho. Então, eu vou desenhar, Cris, olha, estou imaginando uma coisa assim. O que você acha? E daí, então, a gente precisa se expressar de alguma forma. Só que esses desenhos não são os desenhos do Michelangelo, entendeu? Não são super realistas, nem nada assim. A gente faz croquis, que a gente chama de croquis, que são desenhos rápidos e esquemáticos, que mostram ali o que a gente está pensando. Durante a graduação, nos primeiros anos, a gente tem matérias que ensinam a gente a fazer os desenhos técnicos do arquiteto, o desenho que o arquiteto se expressa, o desenho que o arquiteto dá para o engenheiro ler e interpretar, que são plantas, cortes, vistas, elevações. E durante a graduação, como a gente falou no começo, a gente também aprende, ou no caso da FAO, o AutoCAD, e no caso de cursos à parte ou com os colegas, a mexer em outros softwares, o SketchUp, por exemplo, que é um software que a gente faz modelos 3D. Então, se você não sabe desenhar, de repente você é muito bom no SketchUp, consegue modelar ali, mostrar a sua ideia tão bem quanto. Então, assim, se você sabe desenhar, legal.
Se você não sabe, também não é algo que, não sei, não vou fazer arquitetura. Não. Você vai desenvolvendo sua linguagem no decorrer da graduação e aprendendo softwares de computador também. Sim. Tem outra pergunta que fala sobre a graduação e a pandemia, né? Tipo, como que tá o curso agora? E se a gente acha que vai ter alguma mudança ano que vem, né? Para quem vai ingressar. O curso agora a gente está todo mundo à distância mesmo. É o que é o mais seguro, assim. Foi praticamente o ano inteiro assim. E a gente não tem certeza do que vai acontecer ano que vem, né? Então, assim, pode ser que seja online também, mas vai depender da vacina, né? E coisas assim. Então, a gente não sabe também. Tem outra pergunta aqui que é do Gabriel Gomes. Como é a relação entre os alunos e professores em geral? Existe bastante abertura para além das aulas? São bastante acessíveis? Acho que sim, os professores no geral são bastante acessíveis. A gente tem, se você se interessa pelo assunto que o professor pesquisa, você pode muito bem chegar nele e falar, professor, me interessa nesse assunto, queria muito pesquisar esse tema, você pode me orientar numa pesquisa? Ou então, na FAO, a gente tem diversos laboratórios de pesquisa. Tem laboratório de habitação, laboratório de conforto ambiental, tem laboratório de paisagismo, laboratório de cidade, laboratório de inúmeras coisas. E nesses laboratórios, os professores passam parte do dia lá desenvolvendo as pesquisas junto com os alunos. Então, é um laboratório. Não é um laboratório quando você imagina. Se você fala laboratório, vocês não sei. Eu imagino que vocês pensem num laboratório com químicos lá, medindo as coisas. Então, tipo, são salas onde os alunos, junto a professores, desenvolvem pesquisas. Os professores orientam, e é basicamente isso. Então, assim, tem uma abertura muito grande. Não é igual não sei quem faz cursinho aqui, mas não é igual no cursinho, que você está lá, junto com 400 pessoas, o professor entra, dá aula e vai embora. Não é assim a graduação. Tipo, o professor não sai correndo da sala para dar outra aula, tem o cafezinho, o corredor, pode bater um papo com o aluno. Então, eles são bastante acessíveis, a gente tem uma relação muito boa com alguns, igual a Malu, que fez a abertura, nossa orientadora nessa Bolsa Pub, então a gente tem uma relação muito bacana. Acho que é isso. Deixa eu ver. Para entrar na Polifal, temos que fazer alguma prova? Não, né? A gente entra por interesse e também por... O que era? Pela sua nota, resumo escolar, né? A média de todas as suas notas do seu boletim, vamos dizer assim. Só que são 20 vagas, tanto para quem está indo para engenharia, quanto quem está indo para arquitetura, e, assim, é bem tranquilo, não é algo muito concorrido. Então, assim, é tranquilo de conseguir. Eu acho que é isso, então. Alguém tem mais alguma pergunta? Se tiver, corre, hein, gente? Já deu aqui. Tinha uma, para fechar aqui, então, se o pessoal não tiver mais uma, que eu achei interessante, que rolou ontem, que é se as profissões relacionadas à arquitetura vão ser afetadas com a tecnologia. Aí a gente fecha. Na verdade, eu acho que todas as profissões são afetadas pela tecnologia, né? Tipo, direta ou indiretamente. Mas eu acho que a arquitetura foi sim, porque antigamente era tudo à mão, né? A gente fazia a planta na prancheta, passava nanquim, fazia tudo na mão mesmo. E ajudou bastante a gente usar AutoCAD, SketchUp, o Revit, esses outros softwares, né? Porque fica muito mais fácil para ter um trabalho em conjunto, dá para você mandar os arquivos para o seu amigo e tal, ele continua fazendo, então é bem melhor. Eu fiquei pensando nessa pergunta se era tipo num sentido de vamos perder os empregos com o avanço da tecnologia, né? Se for nesse sentido, eu acho que não, assim, porque é imprescindível ter tipo um arquiteto, assim, sempre uma equipe fazendo projeto ou discutindo
planos e tudo mais. Então, a tecnologia ela tem esse sentido de auxiliar a gente e não de ser mais excludente, né? Sim. Trabalho. Surgiram várias perguntas agora. Como é se existem trabalhos que envolvem apresentações decorrentes? Eu acho que a maioria, né, a gente tem que apresentar, porque se não tem prova, tem que alguma coisa avaliar, né? Então, a gente faz muito trabalho, sei lá, maquete, faz projeto, coisa assim, e tem que apresentar. Acho que outra pergunta também, que a gente, é verdade, né, a gente nunca comenta, é sobre os esportes na USP e como que entra em um time. Eu não sei, eu não entrei. Eu também nunca entrei, mas todas as unidades da USP têm a Atlética, né? É pela Atlética que você acaba fazendo parte dos times, né? Das unidades. No caso da FAO, a gente tem vários esportes, desde xadrez até futebol, basquete, essas coisas. Então, e é uma abertura bastante grande também. É só você ter o interesse de participar e de participar dos treinos, assim. É muito legal também que o custo é, sabe, mínimo para participar desses esportes, sabe? Mínimo que eu falo assim, eu lembro que eu fiquei por cerca de apenas 2 meses no tênis, né? Eu não sou uma pessoa muito dos esportes, mas eu fiquei por uns 2 meses no tênis e você contribuía com, tipo, R$ 15 por mês, e o resto do custo, porque tem um profissional, um professor que vai dar aula para você, né? Então, esse resto do custo é pago todo pela Atlética, que através de várias iniciativas arrecada dinheiro para custear tanto material quanto professores. Então, assim, um curso que é caro, por exemplo, o tênis, gente. O tênis é um esporte elitista, né? Que se você não tem grana, muito dificilmente você vai conseguir fazer, mas dentro da universidade, assim, é algo assim super tranquilo, você pode fazer. E, gente, tem todo tipo de esporte que você imagina. E assim, que eu conheço de pessoas que fazem parte de times, eles amam, falam que é como uma família e tudo mais. Então, é um negócio bem legal de participar, apesar de a gente ser sedentário aqui. Não a gente não tem opinar. Ó, tem uma pergunta aqui que apareceu antes e a gente não falou, que é sobre quais habilidades necessárias para cursar arquitetura e urbanismo. Ai, a Malu falou um negócio tão bonitinho ontem, né? Não sei quem tava, que falou que uma característica talvez especial do arquiteto urbanista é a observação, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre observando tanto questões espaciais, as dinâmicas da cidade. Então, acho que tem que ser uma pessoa muito observadora, atenta a detalhes, para depois conseguir, depois de toda essa captação, aplicar em um projeto. Porque, igual a Cris falou mais para trás, arquiteto não é uma pessoa iluminada que recebe uma ideia do além. Não é assim. A gente projeta através de referências. Então, a gente vai captando coisas do cotidiano, do que a gente vivencia, do que a gente observa, para depois aplicar num projeto. A ideia não sai do nada, né? Sim. Tem uma pergunta sobre certificado de dupla formação. Você sabe, Cláudio? O que dá para fazer? Então, assim, as pessoas ficaram perguntando ontem, se eu não posso assinar como engenheiro ou engenheira, por que eu vou fazer isso? Tá certo, tem que saber. Eu entendo a pergunta, mas é que assim, não é apenas para ter uma dupla titulação e um duplo registro, é pelo conhecimento, sabe? Então, assim, é um profissional que tem 2 olhares, vamos dizer assim, você fez arquitetura e você vai aprender a ter um olhar do engenheiro civil, um olhar de outras competências. Então, assim, como um exemplo. Uma coisa importante, foi uma das coisas que me fez cursar. Tem muitas empresas que gostam desse perfil profissional. Ele sabe que você é um arquiteto, mas ele sabe que você fez a dupla formação ou está fazendo a dupla formação na Poli. Ele acha que você é um profissional que tem uma a mais. Então, são empresas que gostam de contratar esses profissionais, gente. Existem mesmo, tem bastante até.
Outra coisa é isso, assim, é uma questão de conhecimento, sabe? É interessante você ver o olhar do engenheiro civil, que eles pensam de maneiras diferentes, porque tem formações diferentes, né? Então, por exemplo, tem muitos temas que nós, arquitetos, discutimos em relação à cidade, que o geógrafo, a galera da geografia também está discutindo, a galera das ciências sociais também está discutindo, a galera da engenharia civil também está discutindo, mas com olhares diferentes. Então, você juntando esses olhares, você se torna um profissional, pode dizer assim, mais qualificado. E, por exemplo, você pode se especializar em algumas coisas na civil. Então, você gosta muito de projetar edificação. Você quer se aprofundar mais em estrutura. Você quer ser um profissional mais independente do engenheiro. Você faz dupla formação. Eu gosto muito da área de infraestrutura urbana, que a FAO não me dá uma formação tão completa, então eu busquei fazer disciplinas de saneamento urbano, de esgoto, estações de tratamento de água, projeto de vias, como traçado de novas vias, estradas, rodovias. Então, assim, é isso, você tem que ter, acho que, objetivos na vida, assim, não adianta você fazer só por fazer. Então, se você tem alguma coisa que você busca em engenharia civil, é interessante você fazer, apesar de não te dar esse duplo certificado, vamos dizer assim, né? Sim. Ana Bia perguntou como é que é o trote da FAO? Ainda Segredo. mesmo. Ah, segredo! Nossa, que ruim. Eu achei muito tranquilo, assim. Era mais, sei lá, eles pintavam a gente e tal. E aí tem uma semana que é super legal, que é uma semana dos bichos, né? Vale a pena participar. Eu acho que a parte mais da hora do trote da FAO é você descobrir na hora, assim, mas não é nada muito pesado, assim, ninguém te obriga a fazer nada, você só faz se você quiser, então acho que isso é importante. Mas o resto descubram, gente. Exatamente. Mas em relação a medo, né, porque os trotes têm uma história ruim, né? Mas então, em relação a isso, gente, podem ficar super tranquilos. É um trote com objetivos de integração, de alegrar ainda mais esse momento que é passar na universidade. Então, assim, podem ficar bem tranquilos, é só alegria. Sim. Durante o curso, a Júlia perguntou se durante o curso vocês só usam AutoCAD e SketchUp, ou pode usar outro? Pode usar outra, que esses são os mais fáceis, né, e acessíveis pra gente. Todos os O Isaac esportes... falou que não quer fazer o trote. Não, Isaac, Tem que fazer. Gente, é muito legal. Eu lembro até hoje, assim, sabe, gente? É muito emocionante. E aí depois você não faz só uma vez o trote. No ano seguinte, você aplica ele, sabe? Você recebe os bichos. Gente, é só emoção, é muito lindo, é muito feliz. Começar a chorar aqui, né? Faz tanto tempo. Todos os esportes têm professores para ensinar? Acho que sim, né? Todos têm. Tem natação também, Isaac. Pode ficar tranquilo. Mas será que vocês... Acho que foi a pergunta. Deixa eu ver aqui. A Daniela perguntou se vocês acham que, por ser em período integral, as aulas são muito maçantes para vocês. Olha, eu acho que... É um pouco, viu? Eu acho que é um pouco cansativo, assim, mas podia ser pior, porque, tipo, a gente tem uma aula de 4 horas de manhã. Não, é no bom sentido. A gente tem, tipo, uma aula de 4 horas de manhã, que é mais teórica, né? Com um intervalo no meio e tal. Só que na parte da tarde é mais de projeto. Então, você vai praticar alguma coisa, você vai fazer trabalho em grupo. Raramente você tem uma aula teórica à tarde, de manhã e de tarde. Então, é bem tranquilo nesse sentido, assim. Não, apesar de você ficar 8 horas assim por dia, geralmente, ou um pouco menos até, não é tão maçante no sentido de ficar 4 horas sentado numa cadeira assim, só assistindo o professor. Sim, o Felipe perguntou aqui se esses esportes são feitos em horários livres, tipo, da meio-dia às 4. A maioria é assim. Ou antes da aula, depois da aula também.
O Diógenes, que é quem está fazendo a gente ficar online aqui, né? É o técnico do Videofal, ele falou que tem até remo, e é verdade, gente, tem até remo, viu? Lá na USP tem a famosa raia olímpica, então, gente, até remo, tem todo tipo de esporte que vocês imaginam. Sim. Eu acho que é isso, então. Acho que é isso, né, gente? Importante, acho que a gente está finalizando, recomendar entrem no YouTube da FAUSP, a gente vai disponibilizar uma playlist que vai chamar, eu acho, USP as Profissões, alguma coisa assim, que vai ter uma série de vídeos a gente falando do curso, não só a gente, mas outros colegas. Curtam e sigam o Instagram da FAUSP, o Facebook, a página da Atlética, a página do Grêmio, tudo que vocês acharem da FAUSP, pode seguir. Tem coisas bem legais, vocês conseguem se aproximar cada vez mais das coisas que a gente desenvolve lá. E também, se vocês têm interesse no curso de design, que também é ministrado na FAO, vai ter uma live igual a essa, às 3 horas da tarde, só que não nessa página, na página do curso de design. Uhum. Não sei se tem mais coisas, se vocês querem falar. Acho que é isso, gente. Acho que qualquer coisa, né, tem os vídeos da FAO também, como a Cláudia falou, para tirar mais dúvidas, saber como é, mas espero que vocês tenham gostado aí, que a gente tenha conseguido esclarecer as perguntas que vocês tinham sobre o curso. E dado uma boa impressão também, né, do curso. Uhum. Vale muito a pena. Ai, meu Deus, falando do Grêmio agora, o que é o Grêmio? O Grêmio, acho que, falando rapidinho, acho que acho que as universidades públicas em geral têm essa tradição de uma organização estudantil bastante forte, né? Então, os estudantes, eles se organizam no Grêmio, nas unidades e no DCE, no nível da USP geral, e para a gente realmente colocar nossas pautas, né? Por exemplo, a extinção da prova específica em 2016 foi uma iniciativa dos alunos, organizada pelo Grêmio, né? A pressão pela ampliação de cotas também é uma questão que os alunos colocaram. Então, ou a gente conseguir cota para imprimir trabalho. O kit bicho também foi o Grêmio que organizou. Então, são ações bastante importantes por parte dos estudantes de uma organização política. Acho que ele travou. Ixi, bem no finalzinho. É. Mas talvez ele volte daqui a pouco. Mas eu acho que é isso, né, Cris? Uhum. A gente foi bem legal participar. Eu acho que é muito, enfim, é diferente, mas é muito legal quando a gente está ao vivo lá no stand físico, a gente conversa bem mais próximo com você. Voltou, Thiago. Espero que volte essa feira física mesmo, onde vocês podem conhecer a gente fica mais próximos uns dos outros. Mas o legal também dessa maneira online é que não sei de onde vocês são, né? Pode ser que tenha a gente fora de São Paulo, de qualquer lugar do Brasil, podendo conversar. Isso é bem bacana. Mas eu acho que é isso. Para mim foi uma experiência bem legal. Eu agradeço muito a participação de vocês. Espero que a gente tenha conseguido aí sanar algumas dúvidas. Sim, obrigada mesmo por todo mundo que perguntou, né? Valeu. Valeu, gente. Tá.